Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um especial Autárquicas. Este é o segundo de um ciclo de debates que a ERTS está a promover, dedicado às juntas de freguesia do Concelho de Tomar, às 11 juntas, uma vez que a reforma administrativa fez com que algumas freguesias se agregassem, sendo que o Concelho Nabantino, desta forma, baixou de 16 para 11. Até perto das 20 horas iremos então falar sobre o futuro da União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, precisamente uma das agregações, e para isso contamos com a presença em estúdio dos candidatos por ordem sorteada nos boletins de voto: Alexandre Horta pelo Partido Social Democrata, Joaquim Góis pela Coligação Democrática Unitária, Basílio Pereira do Movimento Ímpar e Luís Vasconcelos pelo Partido Socialista. Recordo-lhe, pode acompanhar-se esta emissão pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radioertz.pt, transmissão em direto para todo o mundo por áudio e vídeo. Vamos então começar este debate, esta emissão. Alexandre Horta, e antes de mais começo por saudar todos os convidados e começo por Alexandre Horta. Boa tarde, bem-vindo. Antes de entrarmos na discussão propriamente dita, peço-lhe uma breve apresentação. Sim, senhor. Ora, para já, antes de mais, boa tarde ao auditório da Rádio Hertz. O meu nome é Alexandre Gabriel Mateus Horta, tenho 40 anos, sou candidato do PSC à União das Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, sou licenciado em Gestão de Território pelo Politécnico de Tomar, exerço atualmente funções na prática atual no Departamento de Aprovisionamentos. Em termos de associativismo, há mais de 20 anos estou ligado a essa área, quer no Centro Cultural e Recreativo de São Simão, quer na Associação de Pais da Escola da Pedreira, e desde 1999 que exerço as funções de tesoureiro da Junta de Freguesia de Pedreira. Muito bem. Não quero acrescentar mais nada? Por agora? Por agora, posso acrescentar que quero colocar, digamos que à inquirição das pessoas, dos eleitores de Além da Ribeira e Pedreira, o meu programa eleitoral, que eu intitulei Mais Próximo das Pessoas, porque eu quero que as pessoas sejam o foco da minha ação. Já vamos entrar então no programa. Para já faremos somente a apresentação dos nossos convidados, dos candidatos. Joaquim Góis, da Coligação Democrática Unitária, também bem-vindo, muito boa tarde. Quem é Joaquim Góis? Boa tarde. Antes de fazer a minha apresentação pessoal, eu sou, portanto, Joaquim Góis, tenho 52 anos, 3 filhos, licenciado em Engenharia, e queria fazer uma saudação primeiro ao auditório, saudar o auditório da Rádio Hertz, em particular aos habitantes desta União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, saudar também os meus colegas primeiros candidatos das restantes 3 listas que concorrem a esta data eleitoral, e através deles a todos os candidatos que compõem as respectivas listas. É muito salutar para a democracia haver 4 listas concorrentes e tanta gente envolvida. É isso que defendemos, uma sociedade ativa e interventiva. Mas também quero fazer uma saudação muito especial, muito carinhosa, à equipa que compõe a minha lista. Têm sido magníficos desde o primeiro momento, com uma postura positiva, alegre, divertida, mas também com muito sentido de responsabilidade e de missão. Com muito querer e conhecimento de causa, estamos a construir, de facto, um projeto de futuro para esta União de Freguesias que acreditamos ser uma grande oportunidade de desenvolvimento para esta vasta região das 2 margens do Rio Navão. Portanto, fim da saudação. Já fiz uma breve descrição de quem eu sou, mas desde há 30 anos, sensivelmente, que me dedico a causas públicas. Tenho-me ligado muito ao associativismo, também tenho ligado à política também. Na política, sempre no sentido do serviço de missão, de servir a causa pública, na verdadeira acessão da palavra política. E relativamente ao associativismo, é onde eu tenho, no fundo, trabalhado mais intensamente. Portanto, já estou na direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira já há mais de 20 anos. E nos últimos 5 anos sou presidente dessa sociedade. Temos tido grandes projetos que todos nos orgulhamos e que no fundo são um grande trabalho de equipa, nomeadamente o nível que a nossa banda filarmónica hoje tem, a nossa escola de música com uma vitalidade muito grande e também o grande projeto de construção do Lar Raízes do Navão. Portanto,
Também fiz uma passagem pela Direção Nacional da Confederação das Coletividades, em Lisboa. Estive lá 2 anos. Sempre tenho ligado ao associativismo. Entendo que o associativismo é muito importante nos tempos de hoje, cada vez mais, e, portanto, é uma maneira de servir a causa pública. Estou na política, um pouco também por causa disso, porque entendo que na política se pode servir bem a causa pública e, nomeadamente, ao nível de maior proximidade com os eleitores. A nível das freguesias é onde, no fundo, podemos fazer uma política mais séria, mais virada para as pessoas. Sim, senhor. Passamos para Basílio Pereira, do Movimento Ímpar. Boa tarde, bem-vindo. Vamos para uma apresentação. Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer à Rádio Hertz o amável convite que teve de nos ter aqui hoje presentes. É com todo o prazer que o fazemos. Agradecer também a todo o auditório da Rádio Hertz, em especial, portanto, às pessoas que são oriundas e que vivem na freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, para a qual nós estamos a concorrer. Quem é Basílio Pereira? Basílio Pereira tem 39 anos, reside na freguesia de Além da Ribeira há 4, embora tenha uma ligação com Além da Ribeira e com a Pedreira de sensivelmente 20 anos. A nível associativo, profissionalmente sou técnico oficial de contas e sou administrador da Caixa Agrícola de Ribatejo Norte. A nível associativo, comecei aos 16 anos como presidente da CLAC Juventude Unionista. Tive depois também uma ligação à União de Tomar, de 4 anos. Tenho estado também ao serviço da Associação de Natação de Santarém e da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar. Basicamente, também tive vários anos ligado ao desporto através da coordenação do Jornal Cidade de Tomar, onde era responsável por a área desportiva, e também estive ligado a outro projeto que foi o Jornal da União de Tomar, onde também tive mais 4 anos, e um outro projeto regional que era o Jornal A Bancada. Basicamente, é esta a minha apresentação, e estamos portanto, neste momento a apresentar-nos a candidatura para esta freguesia, para tentarmos apresentar uma alternativa que não seja partidária, para que as pessoas possam escolher. E pelo lado do Partido Socialista, para finalizar esta ronda inaugural, temos Luís Vasconcelos, também as mesmas saudações. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. A apresentação. Boa tarde a todos os ouvintes, em especial aos da futura freguesia de Além da Ribeira Pereira. Sou Luís Vasconcelos, como já foi dito, tenho 39 anos, tenho 3 filhos, como profissão sou operário especialista e sou controlador de produção numa refinaria onde se produz biodiesel e óleos refinados. Atualmente sou também o tesoureiro da Junta de Além da Ribeira e esta é a minha curta apresentação. Fui, antes da ocupação que tenho hoje, fui militar durante 10 anos, oficial contratado, e basicamente esta é a minha apresentação. Muito bem, fica então feito este ABI dos nossos 4 convidados, os 4 candidatos a esta União de Freguesias Além da Ribeira Pedreira. Vamos então agora saber os motivos pelos quais estas pessoas concorrem a esta futura freguesia. Alexandre Horta, quais os motivos, ainda que numa análise pouco profunda, quais os motivos que o levam a avançar? O principal motivo, e é o que me tem orientado nos últimos 14 anos que estou na Junta, é o gosto pela causa pública. Vou ajudar as pessoas a resolver os problemas. Adicionalmente a isso, esta questão da junção das freguesias, sendo um ponto negativo, eu estou a tentar tratá-lo como um desafio, e um desafio aliciante que eu quero agarrar e quero, com a minha experiência, com a minha, penso que mais-valia, ajudar a população desta União das Freguesias Além da Ribeira e Pedreira a progredir e ser mais próspero. Joaquim Góis, a mesma questão, o que é que o levou a avançar? É isso mesmo, portanto é este o gosto de servir a causa pública, e eu já referi um pouco na introdução, e é isso que no fundo que me move. E sentimos que ao nível das freguesias é onde no fundo pode intervir mais de uma maneira mais pura a servir a causa pública, enfrentando as pessoas cara a cara e sentindo os seus problemas. Portanto, é esse nível que nós nos sentimos como peixe na água. O facto de estar muito ligado ao movimento associativo também vem por isso. E, portanto,
este desafio, senti também aqui um chamamento especial pelo facto desta união de freguesias. Na minha vida sempre, e onde tenho passado, temos de transformar dificuldades em oportunidades. E esta união de freguesias que ninguém desejou, até pode ser uma grande oportunidade das pessoas darem as mãos, porque agora, quando se anda no terreno, sente-se que as pessoas... há muitas costas voltadas, de cada um no seu canto, e isto tem permitido que agora as pessoas falem e sintam esta união de freguesias como sua. Portanto, um dos principais papéis do futuro executivo é criar este orgulho de pertencer a esta união, criar aqui um espírito de grupo desta união de freguesias. E eu gosto de dizer desse tipo de desafios, de coisas que podem acontecer e que podemos contribuir em equipa para isso. E é este o sentido das coisas. Portanto, tentar criar aqui uma coisa muito bela e uma coisa com muita pujança para o futuro. Basílio Pereira, temos aqui uma novidade, que é este movimento ímpar, um grupo de cidadãos, bem, no final de contas, são todos cidadãos, apesar de concorrerem por forças partidárias ou por este movimento independente. Mas quais as bases que estiveram então no avançar desta candidatura? As bases, e foi efetivamente o maior sentimento que nos moveu, foi o facto de primeiro, não nos identificarmos com o que tem sido feito, com as orientações, sobretudo de um lado da Helena Ribeira. Sentimos que as coisas nem sempre têm caminhado no sentido correto, que há uma perspectiva muito, muito positiva em termos de potencialidade que existe nesta União, em termos de riquezas naturais que existem nestas duas freguesias, que podem ser bastante potenciadas. Há pessoas maravilhosas, mas são pessoas que têm que ser ajudadas a falar umas com as outras e a entender-se, que foi uma coisa que raramente conseguimos, mesmo na freguesia da Helena Ribeira. Eu sinto que há várias fações, há as pessoas do Norte e do Sul, há divisões, e foi uma coisa que eu, vindo da cidade, tendo vivido sempre na cidade, foi sempre algo que me fez um bocado de confusão, porque sempre adorei, sempre me senti bem enquadrado, quer na Pereira, quer em Helena Ribeira, e ver que as pessoas que poderiam dar bem e se entender e rentabilizar e até trabalhar em equipa, têm dificuldade em fazê-lo. E nesse sentido foi a motivação que nos levou a criar este movimento, que é um movimento que não tem nenhuma ligação. Achamos que fomos bastante penalizados no passado pelas ligações partidárias, e então queremos criar aqui uma plataforma de entendimento com quem quer que seja que vá ficar à frente dos destinos da Câmara, e achamos que aí tínhamos vantagem, não temos nenhuma conotação política, para que a gente consiga chegar a entendimento com todas as 7 pessoas que vão ser eleitas para a Câmara, de modo a sensibilizá-las para a necessidade urgente de investir muito naquela freguesia. Há muita coisa por fazer, há muita carência, e é isso que a gente quer fazer, é trabalhar. Temos feito um programa que foi um conjunto de ideias que cada um contribuiu com o que quis. É um programa muito vasto, e daí também temos algumas ideias, mesmo em termos de gestão de freguesia e da junta, diferente do que é normal. Queremos ser um pouco nisso também ímpares, e isso falaremos que é mais à frente. Luís Vasconcelos, o Partido Socialista, e é a palavra forte nestas autárquicas, quer mudar, aposta na mudança. Esta palavra também se adequa a esta candidatura à União de Freguesias? Não, porque já estamos no poder. Essa será o slogan da Anabela para a Câmara. Para a Câmara. Então, motivos para esta candidatura? Portanto, eu recebi um forte apoio dos meus colegas partidários para encabeçar a lista e para assumir esta posição. E fizeram-me acreditar, e acredito, sinceramente, que posso dar algo mais à futura freguesia, na causa social e na qualidade de vida da população, que é uma das questões que eu vou debater, é a causa da qualidade de vida da população. E também para continuar o trabalho até aqui feito e desenvolvido pelas duas atuais juntas. Portanto, eu acredito que posso trazer algo mais a toda a população. Estamos a falar então desta unificação de freguesias, pegando precisamente por aí. Alexandre Horta já se referiu a esta união e classificou-a como negativa. Não classifiquei como negativa. Não, esta união, ainda há bocado utilizou a palavra... Pronto, foi uma união imposta.
mas não, de forma alguma... Não é negativa, no seu entender, então? Não, eu penso que das diversas hipóteses que haveria de agregação, no caso concreto com a Junta da Pedreira, julgo que com Além da Ribeira foi a junção mais harmoniosa. Portanto, são as duas freguesias que mais se identificam. Pronto, de modo algum, posso dizer que seja negativo, antes pelo contrário. Esta união é uma oportunidade, pode significar uma oportunidade que, tal como já disse Joaquim Góis? Sim, uma grande oportunidade, principalmente no que se refere à questão do Vale do Nabão. Nós vamos ter cerca de 10 km de troço do Nabão com ambas as margens a pertencer à freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, onde se podem potenciar diversas e variadas atividades que poderão trazer benefício económico para a freguesia. Quer emprego, quer rendimento para as próprias pessoas da freguesia. Permita-me insistir nesta unificação. Sente, e estas questões vou fazê-las também aos outros candidatos, como é óbvio, sente que há algum tipo de rivalidade entre as duas populações, ou não? Nunca senti. E há 2 ou 3 meses esta parte tenho frequentado mais a parte Além da Ribeira e nunca senti de forma alguma algum conflito latente, alguma coisa do passado, nunca senti nada. Antes pelo contrário, as pessoas sentem e gostam que tenha acontecido esta agregação. Esta agregação poderá facilitar o evoluir das atuais duas freguesias ou separadas essa evolução teria mais hipóteses de dar certo? Com certeza que separadas, sendo freguesias mais pequenas, cada um com o seu rendimento, com o seu orçamento, com as suas pessoas, com 500 pessoas mais 800 do outro lado para gerir, seria uma gestão mais fácil, mas isso pronto, já está mais que falado, já não é possível voltar atrás e o que temos de falar é nas 1.300 pessoas que fazem parte da atual, a partir de 29 de setembro será a nova freguesia. Portanto não faz sentido falar nessa situação anterior. Portanto eu penso que temos que juntar as sinergias e penso que ambas as partes da nova freguesia têm a ganhar com a união. Assim faremos para isso. Joaquim Góis, uma oportunidade, tal como catalogou esta união, partilha desta ideia a população, as atuais populações, quer da Além da Ribeira e da Pedreira, também não veem esta união como uma fatalidade? Sim. Partilho. É uma grande oportunidade. Evidentemente, como já ninguém queria esta união, porque evidentemente que as freguesias como existiam tinham a sua individualidade própria, a sua história, o seu património, a sua cultura, e isso era bom de ser preservado, e nós, CDU, sempre nos opusemos a esta reforma, tal como foi feita, nomeadamente nas freguesias rurais, que não fazia sentido. Mas agora temos uma nova realidade, e portanto o futuro de facto é o que nos interessa-nos esta realidade. E agora, pelas primeiras... Evidentemente que tivemos sorte porque os políticos locais não fizeram o trabalho de casa para a nova realidade. Tivemos sorte porque esta unificação podia ser diferente e isso podia causar graves perturbações. Esta será a mais pacífica, porque são pessoas íntegras, tanto de um lado como do outro, são pessoas que se dão bem. Evidentemente que não havia grandes contactos, mas agora, no fundo, temos de transformar isto numa grande oportunidade. E é esse o nosso desafio, porque acaba por o facto de ser mais difícil gerir a junta, com certeza, a dimensão é muito grande, temos que haver muito mais atenção. Mas o facto de agora, o efeito de escala que nós temos as duas margens do Rio Nabão, com 10 km, 90% do território pertence à rede Natura, que para nós sentemos isso não como uma ameaça, mas uma oportunidade. E, portanto, tudo isto pode agora... O efeito de escala aqui é importante. E há muita coisa boa em cada uma delas. Há culturas diferentes, ainda bem. E é bom que continuem as culturas diferentes, mas que saibam conviver em conjunto e, no fundo, potenciar aquilo que há bom em cada uma das partes. As pessoas são bastante diferentes, mas dão-se bem. E, portanto, há aqui todos os ingredientes para se transformar aqui uma grande freguesia. Basílio Pereira, como é que classifica esta união e se concorda ou não que a entidade destas duas atuais freguesias poderá perder-se no futuro? Eu penso que não. Penso que, é assim, acho que já nem vale a pena estarmos a discutir sequer a união, porque é um dado adquirido e que vamos ter que o encarar.
O importante, efetivamente, como disseram os meus parceiros, é agora agarrar nas pessoas e uni-las e trabalhar todos em prol desse objetivo comum. E isso é que é importante. Embora a identificação comum de cada uma vai se manter, como é óbvio. A Pedreira vai continuar a ser a aldeia da Pedreira, vai continuar a ser, para mim, a aldeia mais bonita do concelho de Tomar, e vai continuar a manter a sua história, assim como as outras aldeias, a Póvoa, e sucessivamente irão também manter as suas culturas e tradições muito próprias. Isso aí penso que não se irá perder e tudo faremos nesse sentido. Agora, o importante mesmo é agregar as pessoas, é não criar dogmas em relação e estigmas em relação a quem se é de um lado ou se é do outro. Não, somos todos da mesma freguesia, é isso que é importante que as pessoas entendam de uma vez por todas, que não, nem é por ser eu da Além de Ribeira que os outros me vão roubar, nem vice-versa. Vamos todos trabalhar em prol de uma comunidade comum e que nos orgulha a todos nós. Nós vamos ter potencialidades enormes e que nós, Movimento do Ímpar, queremos dinamizar se chegarmos ao poder, nomeadamente através do desporto. O desporto é uma área que a mim pessoalmente me diz muito e que tenho muitos contactos nesta área e que gostava de potenciar, porque temos uma riqueza natural ímpar também, que é o Rio Nabão e todo o que ele vale. E nós temos antigas escolas abandonadas que estão a servir para burros pastarem, o que é uma pena. Não é que os burros não mereçam pastar, mas é óbvio que há maneiras melhor de rentabilizar esses espaços e nós temos um sonho muito grande, que é fazer um centro de BTT numa dessas antigas escolas. Esse centro de BTT irá apoiar não só a prática do BTT, mas de muitas outras modalidades, desde canoagem, atletismo e orientação e muito mais. Esta futura freguesia foi palco de dois dos maiores eventos desportivos realizados no concelho de Tomar, que foi o Campeonato do Mundo de Pesca em 91 e foi o Campeonato do Mundo de Enduro. Foram duas atividades que tiveram ambas muito sucesso, porque nós não temos infraestruturas construídas, mas temos infraestruturas naturais que nos foram deixadas, que são riquezas que não têm valor, como diria o Joaquim Góes há bocado. Se calhar essa união nesse aspecto é se calhar das mais ricas da Zona Centro. Não conheço bem as outras, mas acredito que efetivamente, com a riqueza que nós temos, só temos é que saber aproveitá-la e sermos inteligentes para isso. O Basílio Pereira focou aqui um aspecto importante, ainda falando desta reforma administrativa. Já é uma realidade, como é óbvio. Luís Vasconcelos, todas estas pessoas, vocês e quem vos acompanha nesta candidatura, estão agora debaixo de olho da população, pelo simples facto de temos alguém da Além da Ribeira, temos alguém da Pedreira. Será possível que essas pessoas consigam abstrair-se do sítio de onde são por nascença e evitar estas polémicas? Bem, aquela pessoa é da Além da Ribeira, vai esquecer-se da Pedreira ou vice-versa. Acredita que esta situação poderá imputar-lhes mais responsabilidades? Bom, eu quero crer que a curto prazo isso vai deixar de ser um problema. Será agora, se calhar, que as pessoas olham para as listas e veem o cabeça de lista e não veem quem está a seguir. No entanto, todas as listas têm pessoas de ambos os lados, de ambas as freguesias atuais. E, portanto, isso, com o passar do tempo, eu penso que vai deixar de existir. Atualmente, penso que sim, que as pessoas olham para o outro lado, aquele é do outro lado. Mas com as ações de campanha que ainda vão ser feitas e têm sido feitas, eu penso que isso vai ser... As pessoas vão chegar à conclusão, vão ver as listas, vão chegar à conclusão, todos têm. Isto não há esta divisão, portanto, não faz qualquer sentido. Só mesmo para fechar este dossiê, se for eleito Além da Ribeira Pedreira, freguesia unificada, haverá uma sede, os serviços serão centralizados ou cada uma destas localidades terá uma designada sede? Para todos os efeitos, para correspondências e para a localização dos arquivos e isso tudo, tem que haver uma sede principal, não se vai andar com as coisas de um lado para o outro. Se for eleito, a minha ideia é fazer, e penso que é generalizado também, semanalmente, no meu caso é semanalmente num lado, a junta, uma semana num lado, outra semana no outro. E resolvendo os problemas
das pessoas em termos de viagens mais prolongadas ou mais longe, e satisfazendo toda a gente. Acho que não vai ser o problema de ser a sede estar sitiada aqui ou acolá que vai influenciar qualquer tipo de voto também. Alexandre Horta, caso força. A questão da sede, isso está definido também na lei, vai ter que ser definida pelos eleitos. Exatamente, eu estou a perguntar-lhes a opinião pessoal, como é óbvio. Exatamente. Alexandre Horta, e como é que será, no seu caso, ou qual é que é a sua opinião? A minha opinião também é que os serviços que atualmente existem nas duas freguesias têm que se manter. Mas também estou ciente que cada vez as responsabilidades das freguesias são maiores e nós, tanto a atual Pedreira como a Além da Ribeira, não tem ninguém que faça o serviço administrativo. Quem faz o serviço administrativo são os executivos. Mas pensamos que futuramente temos que ter uma pessoa, se não a tempo inteiro, a tempo parcial administrativamente. E posso dizer que no caso concreto, nós, Pedreira, e futuramente Além da Ribeira e Pedreira, já temos uma candidatura aprovada pelo IFP para, no âmbito de uma candidatura que fizemos ao PRODER, para uma reabilitação do edifício para o Centro de Educação das Jutas do Caldeirão. Portanto, nessa candidatura incluía como fator valorizante a inclusão no posto de trabalho, ou a criação do posto de trabalho. Nós já temos essa aprovação de candidatura, portanto, pretendemos que essa pessoa dê apoio ao Centro de Interpretação e também dê apoio administrativo à futura Junta. Porque pensamos que, neste momento, cada vez as juntas têm mais responsabilidade e é muita burocracia e temos de ter uma pessoa a apoiar. Joaquim Góes? Pronto, a equipa da CDU, a nossa linha de força é de cooperação, com toda a gente. E as questões da mobilidade também são questões que se colocam e, portanto, numa população envelhecida e numas distâncias com as povoações muito dispersas e com as distâncias que as pessoas têm que percorrer, a Junta tem que chegar próximo dos cidadãos. E, portanto, com estes dois fatores, portanto, a questão das questões da mobilidade e as questões da cooperação, nós vamos centralizar a Junta em reuniões regulares da Junta em várias localidades. E, portanto, identificamos 4 localidades. Portanto, no fundo é a Junta que vai junto dos cidadãos. Portanto, vamos fazer reuniões regulares e de atendimento em São Simão, na Pedreira, na Póvoa e em Valvanteiro. Portanto, em termos, portanto, é levar a Junta junto aos cidadãos. É essa a nossa postura. E aí fazemos alguma cooperação. Evidentemente que em São Simão e na Póvoa não há nenhum edifício de temos que fazer aí, e temos muitos pontos de contacto no nosso programa com o movimento associativo. Portanto, a palavra cooperação faz sempre parte do nosso dicionário. E, portanto, relativamente a isto, à organização e administração da Junta, é uma gestão de Junta descentralizada em várias localidades. A questão da sede, portanto, não podemos fugir à questão da sede. A questão da sede, para nós, é pacífico. Isto é que é importante, que o funcionamento, evidentemente, como o Luís diz, e muito bem, tem que haver depois uma sede para o correio, para os arquivos, sim senhora. Portanto, alguém tem que decidir. No caso da CDU, cada um de nós damos completamente, os eleitos da CDU têm completa liberdade de voto quando a Assembleia estiver a votar, completa, porque cada um esgrime os seus argumentos e, portanto, não há qualquer problema em decidir num sentido ou noutro. Nos dois lados estará bem, mas tem que decidir num. Há completa liberdade de voto. E, portanto, como a gente prevê que a futura Assembleia de Freguesia terá várias forças partidárias, e, evidentemente, ninguém pode garantir que é num lado ou no outro. É esta correlação de forças e, com certeza, cada um que defende que seja num sítio ou no outro, embora isso não seja muito importante. É só mesmo uma questão administrativa, uma questão burocrática. O que interessa é que no terreno depois as coisas funcionem. Mas, de qualquer maneira, há completa liberdade de voto e, para nós, é perfeitamente pacífico que um voto... Portanto, nós temos esta postura, as pessoas agem em função do que pensam e não em função de disciplina partidária ou de outros interesses. Muito bem. Basílio Pereira sublinhou e bem ainda há pouco que serão os eleitos que terão então essa responsabilidade, mas agora, no seu entender, neste presente, como é que vê esta situação? Assim, já defendemos publicamente.
é uma coisa que eu gostava de ter já apresentado, mas ainda não foi possível, que era todo o nosso programa, que vai acontecer essa apresentação só no dia 7 de setembro. E como tal, vou falar só nas medidas que nós já apresentamos em 2 sessões que realizamos, nomeadamente na Póvoa e na Pedreira, e essa foi já um dos factos que nós assumimos, em que, assim, relativamente à sede, partilho a opinião de qualquer um dos nossos colegas, que não... Para nós esse é um fator que não é muito importante, porque ser sede ou ser um centro cívico ou chamar-lhe outro nome qualquer, para nós é indiferente. O que nós assumimos é que vamos abrir os 2 edifícios em dias diferentes da semana, mais horas do que é agora normal, e com um conjunto de serviços mais vastos, nomeadamente na área administrativa e de pagamentos de serviços que nós pretendemos passar a prestar à população, coisas que neste momento não são feitas. E isso para nós é que é importante, é que as pessoas tenham próximo de si os serviços, no mínimo como têm, mas nós tenderemos que tenham mais horas disponíveis, em que as pessoas não estejam limitadas, em que se vão ao posto de saúde possam também fazer o que têm a fazer na Junta de Freguesia e aproveitar a sua deslocação, porque, como já foi referido, a questão da mobilidade dentro da nossa freguesia é muito complicada. É uma freguesia muito extensa, que começa logo à entrada da cidade e vai até ao limite do concelho com a freguesia de Chãos. Portanto, estamos a falar de cerca de 10 km de via. É uma distância muito grande e nós temos que tentar que as pessoas, já que é difícil de chegarmos à rodoviária do Tejo e dizer, meus amigos, queremos mais transportes, porque ainda a semana passada eu ia atrás de um autocarro que levava 2 pessoas. Compreendo que o autocarro fazer 30 km para levar 2 pessoas é uma coisa que é incomportável e, portanto, como tal, também temos de ter essa consciência e não podemos ser demagogos ao ponto de irmos exigir que esses transportes sejam garantidos por essas entidades externas, que obviamente visam um lucro, mas achamos que deve ser a Junta de Freguesia, dentro das possibilidades, quer com parcerias com as entidades que já têm por si só transportes, quer no futuro, vindo a adquirir uma carrinha de 9 lugares que possa também dar apoio ao transporte das pessoas dentro da freguesia, haveremos de encontrar essas soluções para minimizar o impacto das pessoas. Muito bem, e assim esgotamos esta primeira parte deste especial autárquicas. Essencialmente tivemos aqui uma apresentação e estas questões acessórias ao importante que são, como é óbvio, ou que é, como é óbvio, a apresentação das ideias e as propostas que estes 4 candidatos terão a propor à população. Voltamos já de seguida. Estamos de volta para a segunda parte, especial autárquicas. Vamos situar-nos, estamos a analisar, aliás, o futuro da futura União das Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, e temos connosco os 4 candidatos que irão concorrer nas autárquicas de 29 de setembro. Recordar: Alexandre Horta pelo Partido Social Democrata, Joaquim Góis da Coligação Democrática Unitária, Basílio Pereira do Movimento Ímpar e Luís Vasconcelos pelo Partido Socialista. Na primeira parte os nossos candidatos fizeram respectivamente uma apresentação de cada qual. Também falámos sobre esta união das freguesias. Vamos agora dar o pontapé de saída para a discussão das ideias, das propostas, avaliar os principais problemas e descobrir quais as potencialidades desta futura freguesia do concelho de Tomar. Encerramos a primeira parte com Basílio Pereira, por isso agora, seguindo esta ordem, passo para Luís Vasconcelos e coloco-lhe uma questão objetiva. Infelizmente, um dos maiores problemas das freguesias designadas como rurais passa pelos poucos argumentos que têm em manter os jovens nas respectivas localidades. A sua candidatura tem algo em mente para que possa inverter esta eventual tendência? Sim, passa pela minha proposta para este mandato, para estes 4 anos, que sim, sido basicamente na melhoria da qualidade de vida, e com esta melhoria da qualidade de vida que traz outras preocupações no âmbito do lazer e no apoio familiar, e portanto que poderá cativar as pessoas a fixarem-se cá, que é esta a finalidade também, e até quem nos visitar possa se sentir bem e com vontade de querer ficar também, constituir família. E é com a melhoria da qualidade de vida
que eu pretendo que isso aconteça. E como é que irá melhorar essa qualidade de vida? Portanto, com as propostas que eu tenho, com os projetos e desejos que eu tenho, algumas obras, nomeadamente a criação de um parque de manutenção física, a criação de um berçário para os bebés até a idade do ATL, apoiar e incentivar os eventos criados ou feitos pelas associações no âmbito do desporto, ou do que é que seja, para cativar e para unir, para juntar as pessoas, a população, e a manutenção e criação de melhores condições nas praias fluviais e toda a margem do rio. Portanto, e depois também a manutenção do nosso património, as igrejas, capelas, grutas e por aí fora, para incentivar também o turismo e passa basicamente por isso, para atingir o objetivo de fixar as pessoas e chamar mais pessoas para cá, mais jovens também. Muito bem, Alexandre Horta, e quanto à sua candidatura para o Partido Social Democrata, o que é que tem em mente para poder então travar esta eventualidade? Eu desde logo queria dividir em três a solução para este problema, que é muito difícil de solucionar, mas de qualquer forma temos três vertentes que queremos evidenciar. A primeira, não é novidade nenhuma, infelizmente, que é a revisão do PDM, que tem sido muito castradora dos locais para possível construção. Eu conheço melhor a Pedreira, e concretamente na Pedreira e São Simão, que são os que eu conheço, tem sido tem colocado muitas dificuldades à construção. De qualquer forma, mesmo que o PDM seja aprovado e que liberte espaços para construção, todos sabemos que atualmente o crédito não está fácil. E por essa via também temos outra solução que pensamos que para casais, nomeadamente jovens, com parques de recursos, pensamos que seja uma solução boa, que é a solução de recuperar casas degradadas na freguesia, que infelizmente temos várias dezenas, e julgo que com o apoio camarário, sempre trabalhar em parceria, como até aqui temos trabalhado, podemos cativar quer o arrendamento, quer a aquisição de casas recuperadas na freguesia da Pedreira. Por outro lado, julgo também, e voltando ao nosso grande cavalo de batalha, que é o Vale do Nabão, e às potencialidades que tem para criar riqueza e gerar atividades que possam daí advir rendimento, pensamos que temos que incentivar entidades quer privadas, quer públicas, quer associativas, a realizar, quer a própria Junta, a realizar eventos e até pequenas e médias empresas que consigam explorar a riqueza que temos no Vale do Nabão, e penso que será o essencial para criarmos algum emprego também na região. Muito bem, continuemos então com este desejo de fixar a população, e precisamente a CDU também faz deste um dos cavalos de batalha, aumentar a população no Conselho de Tomar. E isso quer dizer também nas freguesias. Exatamente. Este de facto é o nosso objetivo central e que é muito importante. Mas antes de mais queria só referir aqui um aspecto importante. Aquilo que nos dá força, no fundo, para trabalhar. Nesta lista da CDU, a União das Freguesias, temos muitas outras colegas que também têm dado muito à comunidade nas respectivas associações. E é esta experiência, este sentido de missão, este querer fazer mais e melhor, esta sensibilidade social, que são a base do nosso projeto. Para que isso, connosco, a Junta vai alargar o seu campo de atuação. Haverá uma nova atitude da Junta. Haverá uma Junta que olhe para tudo o que se passa no seu território, das freguesias, e que assuma este posicionamento. Isto é connosco. Tudo é connosco. Uma Junta atenta, proativa, interventiva. Portanto, a atitude da Junta, para nós, será muito diferente do que tem sido nas competências atuais. Facilitadora do desenvolvimento, dinamizadora, empreendedora, que saiba cooperar e que tenha muita sensibilidade social. E apontamos como objetivo central o que o António Vicente está a dizer, criar condições para aumentar a população jovem, com todo o significado e a importância que esse objetivo representa. No espaço de uma década, queremos mais 100 jovens a viver neste território. É este o nosso objetivo central. Temos que inverter drasticamente esta tendência das últimas décadas de diminuição acentuada da população jovem, que queremos ter uma união de freguesias com futuro. Para que isto aconteça, é preciso que nas freguesias
criar riqueza e atividade económica, que gera emprego. Uma política de habitação alinhada com essa estratégia. Escolas em boas condições de funcionamento. Transportes facilitados. Como? Isto às vezes não depende só do orçamento. Não depende só do orçamento. Uma nova atitude da Junta, que já referimos. Uma estratégia determinada de desenvolvimento e apoio social. Trabalhar em rede com todas as entidades. Desde cooperação será a nossa palavra-chave. Como parceiro, com associações, IPSS, empresários, igreja, voluntários. É assim que nós pensamos que podemos ir longe. Aqui, nesta estratégia, o Rio Nabão, de facto, é considerada a força motriz do desenvolvimento das freguesias. Não é por acaso que temos tomado várias iniciativas relacionadas com o Rio Nabão. O turismo na natureza, tal como ele se apresenta, vai ser algo com muito potencial no futuro. E nós temos todas as condições, explorando e aproveitando as várias vertentes do turismo de natureza, nomeadamente na animação ambiental, nos serviços de hospedagem e na interpretação ambiental. Por outro lado, a agricultura biológica e a floricultura e aproveitamento dos regadios das duas margens do Val Nabão. E já identificamos a curto prazo, e o Basílio já falou nisso, de facto, temos ali uma pérola mesmo na Póvoa, que é a Escola Velha da Póvoa, que está numa localização ímpar. Numa localização ímpar. De facto, para nós, e acho que vamos um pouco mais além, independentemente, era uma boa ideia, mas acho que podemos ir. Aquilo será a porta de entrada em todas as atividades do turismo da natureza, e, portanto, é muito fácil equacionar uma candidatura em que requalifique aquele espaço e seja um polo de recepção, acolhimento e de animação das atividades do turismo de natureza do Val do Nabão e da Ribeira da Póvoa. Depois, isto tem que fazer parte de uma política perfeitamente integrada, portanto, não pode ser coisas soltas, porque depois isto também prende-se com outras coisas, com o associativismo e com o folclore, com a música. Relativamente a curto prazo, podemos logo, de alguma forma, homologar naquela região vários percursos pedestres bem sinalizados, bem enquadrados. Estamos a pensar 2 no Val do Nabão, um na zona da Ribeira da Póvoa, na zona da Ponte do Romano e dos Moinhos d'Água, e um na zona da Fonte de Pai Nunes. Portanto, sinalizar, e sim, o BTT também pode ser algo que pode ser muito, muito incentivado naquela região, tem percursos excelentes, eu próprio também já andei no terreno e sei o que é, na marcação dos percursos. Sinalizar um percurso de BTT na freguesia. A limpeza das margens do rio é uma tarefa, de Portos Cavaleiros até ao Prado, é uma tarefa enorme que tem que se envolver toda a comunidade, desde pessoas, associações, juntas, câmaras, proprietários. E, portanto, isso é aquela coisa que, se queremos, de facto, uma região maravilhosa, temos, de facto, e com potencial e que gera riqueza, isso será uma das coisas, um dos pontos fortes. Portanto, há muitas coisas para dizer, nomeadamente no apoio social, mas... Exatamente, já vamos, é precisamente o próximo tema. Basílio Pereira, certamente o desporto também será uma das armas para usar neste particular. Sem dúvida alguma, que é assim, a gente, quem anda nestas lides sabe perfeitamente que há uma deslocação, sobretudo ao fim de semana, muito grande de pessoas para praticar desporto e que percorrem centenas de quilómetros à procura de condições, e se nós temos essas condições, temos que as rentabilizar. A nossa ideia é, numa primeira fase, começar com a marcação dos percursos, tal e qual como estava agora a referir também hoje ao Quingóis. Será uma primeira fase e, em simultâneo, pedir também a passagem da titularidade do edifício para nós. E depois apresentar uma candidatura, fazer projeto e apresentar a candidatura, de modo a que aquele espaço possa servir não só ao BTT, mas as outras modalidades que nós pretendemos impulsionar. Começando do início, nós também pretendemos atribuir um subsídio de natalidade. Será uma medida que nós também já assumimos e que defendemos que, mesmo que seja um valor simbólico, é uma forma um sinal que nós estamos a dar. Obviamente que o papel das juntas de freguesia, embora tenham que se preocupar, obviamente, e nós preocupamos com a questão da natalidade, mas
sabemos que os nossos recursos são parcos e, como tal, vamos fazer o que for possível nessa área, sempre apostando em criar um conjunto de iniciativas que possa, de alguma maneira, enriquecer a população. Outra coisa que nós pretendemos fazer é 2 estágios, um com um informático que nos irá fazer, além de várias páginas de internet para a ajuda à freguesia e também para as coletividades, fazer também ações de formação, porque é uma área que eu sinto que há muita gente que gostava até de lidar um pouco mais com a informática e que há ali muita carência nesse aspecto. Houve uma ação ou 2 aqui há uns tempos e que depois não teve seguimento. E há muita gente que não se importava de evoluir um pouco mais e que é uma área que eu sinto que há necessidade. Ao nível do apoio às empresas, hoje o Código do Trabalho obriga a que as pessoas coloquem os seus empregados a fazer 35 horas de formação. Isso são custos, às vezes, que as pessoas não têm disponíveis para investir, e nós nessa área queremos apostar, e já temos um protocolo com uma entidade certificada pelo IAPMEI, que para fazer essa formação para os funcionários das empresas que estão sediadas na futura freguesia, para fazer essa formação a custo zero na nossa sede junta. E isso é uma coisa que já está também alinhavada e que nós pretendemos, e que dessa maneira queremos também apoiar todos os projetos que já existem na nossa freguesia e futuros que possam vir. Outra ideia que eu gostava de ver retomada, embora a primeira que surgiu aqui há uns meses parece-me que não era viável financeiramente, que era a exploração piscícola da fábrica de Porto Cavaleiros. Poderá ser eventualmente ali um polo de algum investimento e também poderá ter algum retorno. A proposta que surgiu parece-me que não tinha viabilidade económica, mas acho que é um negócio que perfeitamente pode ser enquadrado naquele cenário e que rentabiliza aquele espaço que hoje está um pouco entregue ao vandalismo. Ao nível também ao nível da outra escola da Póvoa, nós pretendemos também passar a ter a posse desse edifício e fazer dele um edifício multiusos para apoiar as coletividades que já hoje desenvolvem atividades na Póvoa, nomeadamente ao nível do teatro, e talvez voltar a impulsionar o folclore que já teve tradições na Póvoa e que hoje nem por isso, neste momento está numa fase menos boa, mas que pode vir, porque o bichinho existe na freguesia e chegou a existir 2 ranchos folclóricos. Agora neste momento não existe nenhum, mas que pode ser aquele espaço servir de apoio, ou para um grupo de jovens que querem ali fazer uma banda musical e querem fazer os seus ensaios. É um espaço que nós queremos que fique aberto, amplo e que sirva a toda a população, porque agora neste momento é utilizado 4 em 4 anos para receber ao menos as mesas de voto, e para isso acho que é um espaço mal emprego que está a degradar-se fortemente e que pode ser rentabilizado. Muito bem, sem prejuízo de algo que ainda queiram acrescentar sobre este tema, vou agora entrar nas questões de âmbito social. É muito rápido, então força. Muito rápido. Só para centrar aqui um pouco e retificar algumas coisas que têm sido ditas. As pessoas têm a ideia, ou ficaram com a ideia, que o Val de Navão é um deserto e nunca se fez nada durante estes anos todos, não é verdade. A Junta da Pedreira implementou já há alguns anos esta parte, um percurso pedestre que é federado para a Federação Portuguesa de Campismo. Tem a Fonte do Caldeirão, que toda a gente conhece. Tem uma pista de escalada que foi apoiada pela Junta Freguesia e que faz parte do roteiro nacional de escalada. Está em vias de conclusão, vai ser inaugurado no próximo dia 7 de setembro, o Centro de Interpretação das Grutas do Caldeirão, Observatório do Navão e Mostra Etnográfica, que é um edifício virado para o Val do Navão. Portanto, isto não é um deserto de ideias que nós tivemos até aqui. Portanto, os meus colegas candidatos que me desculpem, mas não estão a descobrir a pólvora. Portanto, isto são coisas que nós temos, preocupações que nós temos há muitos anos esta parte e que queremos continuar a implementar agora também na parte além da Ribeira. Muito bem, já vou dar a palavra para ver se algum dos outros candidatos quer então responder, mas agora Luís Vasconcelos, também sem prejuízo de algo que ainda tenha por dizer quanto a este tema, entro já nas questões de âmbito social, infelizmente mais do que nunca na ordem do dia. Pergunto-lhe se estão identificadas as pessoas, se é um trabalho que já começou pelo menos a ser feito, a identificação das pessoas que mais necessitam, e se confirmarem esses casos, o que é que o Partido Socialista, o que é que a candidatura de Luís Vasconcelos tem pela frente para ajudar estas pessoas? Antes de prosseguir à sua questão, gostava de descortinar aqui a questão do abono à natalidade que referiu aqui o colega. Eu não sou de acordo com esta medida,
E passo a explicar. Essa aqui é a nossa. Como? É uma medida que nós defendemos. E eu não sou de acordo. Está bem. Eu passo a explicar. Força. Já eu pensei nela, eu próprio pensei nela, poderia ser uma mais-valia, mas dado o atual momento de dificuldade que o país atravessa, há muito desemprego e também tocando na sua questão, há pessoas com dificuldades que vão aproveitar qualquer tipo de apoio. E se calhar essas pessoas não são as mais indicadas para terem os filhos, que posteriormente poderão ser um dos problemas na freguesia. Mas isto não é a China. E outra fonte. A China é que limita as pessoas. Exato, eu não estou a dizer que se tem que limitar as pessoas. Eu estou a dizer isso. Parece. Não, eu estou a dizer é que as pessoas vão aproveitar o apoio para terem mais um filho ou terem um filho. As pessoas que não têm condições para o ter. E pelo facto de terem o apoio, se calhar é quem vai aproveitar esse apoio. Porque quem tem condições para ter o filho não é por causa do apoio que vai ter filhos ou não. Essa é a minha opinião. Por isso é que eu não percebi essa pergunta. Como assim? Mal de nós que as pessoas para terem um filho é por causa do apoio à natalidade. É o que eu estou a tentar explicar. É que quem tem menos recursos é que vai aproveitar esse apoio e vai ter o filho só para ter esse apoio. E depois mata o filho. Não, depois é mais um encargo que a Junta terá que ter no apoio social a esta família. Não estou a dizer que mata o filho. A questão será esta. Será. Não temos de discutir. Força, questões sociais, Luís Vasconcelos. Questões sociais. Portanto, dar o apoio necessário e continuado, que tem sido feito até aqui, às IPSS, às associações, às coletividades, às escolas, às associações de pais, igrejas e capelas. Portanto, há que dar um apoio a todas estas instituições, por forma a seguirmos o caminho e a seguirem o caminho social que todos pretendemos. Apoiar os eventos organizados pelas associações, por forma a que haja um incentivo a dinamizar e a realização de iniciativas que possam desenvolver e divulgar as nossas terras, bem como o trabalho realizado em conjunto e de forma coordenada pelas ditas associações. Portanto, é neste âmbito que... Mas tem alguma noção do número é difícil, como é óbvio, mas tem alguma noção do grau de pessoas com dificuldades nestas atuais duas freguesias? Atuais dificuldades, há muita gente que passa possibilidades pelo simples facto de estar desempregado atualmente. Exatamente. Isso há bastante gente. Agora, com mais dificuldades em termos de não conseguirem e não terem capacidades, e isso, há uns 2 ou 3 esses terão que ser auxiliados de outra forma. Muito bem, já vamos dar hipótese também aos outros candidatos, como é óbvio, de abordar-se este tema. Está na hora para mais um intervalo, já passamos das 19 horas, voltamos já de seguida. Estamos de volta, terceira parte, como já pôde ouvir pela promoção, está em debate a União das Freguesias de Além da Ribeira e da Pedreira, os 4 convidados, 4 candidatos já devidamente apresentados, já entramos no rol das propostas que serão então colocadas à consideração da população. Agora estávamos a iniciar, e já iniciámos com o Luís Vasconcelos, do Partido Socialista, este dossiê dedicado às questões sociais. Alexandre Horta, recorde-se, candidatura pelo Partido Social Democrata. Também a mesma questão. Estão identificadas as questões de carência e quais as soluções para ajudar estas pessoas que mais precisam? No programa eleitoral, que eu aproveito já para referir, que vai ser apresentado à população da Além da Ribeira e Pedreira no próximo dia 1 de setembro, às 17 horas, em Portela da Vila, desde já convidar a Rádio Berto e todos os ouvintes a estarem presentes para conhecer as nossas ideias. De qualquer forma, posso já adiantar algumas. E parte delas, ou começando por uma delas, que julgamos que seja essencial, e principalmente com as valências que temos, que vamos ter na nova freguesia, o apoio a iniciativas no âmbito do apoio a idosos.
Este apoio tem sido efetivo na atual freguesia da Pedreira, quer em material, quer em logística, através do nosso pessoal. Portanto, é a nossa mais-valia, é termos 3 pessoas no terreno que, de certo modo, ajudam a colmatar os orçamentos cada vez mais curtos. Portanto, é uma grande mais-valia que nós temos, 3 pessoas no terreno. E já agora, talho de foice, posso também, ou melhor, estou curioso para saber como é que os meus colegas vão enquadrar orçamentalmente algumas das propostas que estão a ter. E gostava de obter, que concretizassem algumas situações que já referiram. Por exemplo, a questão do Basílio, dizer que vai comprar uma carrinha para levar pessoal, que vai contratar pessoal, que vai fazer formação, isso tudo tem custos. Isso está enquadrado, não está enquadrado? Como é que... Portanto, são estágios profissionais no âmbito dos apoios existentes neste momento às coletividades e às IPSS e neste caso também às câmaras e juntas de freguesia, e nesse âmbito, portanto, o nosso custo será, o primeiro estágio é grátis, o segundo estágio pagamos 20%. Eu pergunto isto porque conheço a realidade da Junta da Pedreira, das pessoas que temos, dos veículos que temos, e o orçamento é sempre curto. E neste momento também lhe digo que sabemos as contas da Além de Ribeira, porque já nos foram facultadas. As da Pedreira ainda não sabemos, que ainda não recebemos. Não recebemos, mas já foram solicitadas. Não receberam, mas já devem receber. Mas se tivessem ido à Junta, nós tínhamos a faculdade, mandaram por correio, nós mandamos também por correio. Portanto, atempadamente, há de receber hoje ou amanhã, portanto, não temos mais tempo para isso. E em relação à carrinha, o que nós dizemos é um investimento de médio e longo prazo, não é no imediato, será de médio e longo prazo. Isto são 2 exemplos, ou 3. E a carrinha também não tem que ser nova. E pode-se comprar uma carrinha usada. Mas basicamente, eu estou assim que a 2 exemplos, mas basicamente eu quero que as pessoas perguntam como é que eles vão conseguir fazer estas coisas todas. Portanto, onde é que está o orçamento? Todas estas ideias são muito boas. Eu concordo com todas essas ideias. Agora, eu sei a realidade das coisas, tenho experiência de há 14 anos e sei que os orçamentos são curtos e é muito difícil implementar certas medidas que vocês estão a implementar. Está tudo a ser perfeitamente valorizado. Obviamente não vão ser todas feitas ao mesmo tempo, como é óbvio. Pronto, mas então vou esclarecer a população. Os mandatos que a gente temos visto nas freguesias são de 6 meses. O nosso é 4 anos e pode ser mais de 4 anos. Mandatos como não precisa? Mandatos de 6 meses. Como assim? O que a gente vê as freguesias geralmente, o que trabalham mais é nos últimos 6 meses. E nós queremos dividir as coisas. Eu, a minha equipa, fomos eleitos por 48 meses, não foi por 46 nem por 45. Portanto, estamos a trabalhar até ao final do nosso mandato e temos projetos já a decorrer há alguns anos esta parte, como é o saneamento básico, por exemplo, que vai ser agora terminado em novembro, já fora do âmbito eleitoral, mas pronto, as obras têm que ser concluídas, quer a oposição quer ou não quer. Obviamente, e todos nós queremos que o saneamento básico seja uma realidade, embora não é uma obra da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia deve intervir. Não, mas se não fosse a Junta de Freguesia, claro que não. Obviamente. O saneamento básico é o orçamento de 20 anos da Junta de Freguesia. Alexandre, muitas das medidas que nós estamos a falar são medidas que o que nós devemos fazer, e acho que é essa a nossa obrigação, é que devemos de pressionar e estimular e andar em cima das entidades que são responsáveis. O saneamento básico foi um exemplo disso. Obviamente. Portanto, são medidas. Há 20 anos esta parte que o saneamento está no plano de atividades da Junta de Freguesia. Mas são medidas que não custam dinheiro para o orçamento. Custam. Porque custa o investimento do nosso pessoal. O saneamento básico tem aquele investimento de 700 mil, 800 mil, foi o caso da Pedreira. Mas depois há os arranjos à porta de cada uma das pessoas, quem fez foi a Junta de Freguesia. Com o seu pessoal. As passagens para as entradas das pessoas, e o Kim é testemunha disso, passa lá todos os dias e sabe que foi assim. Quem fez os arranjos finais, embora a empresa responsável fez alguns, que tinham a obrigação disso, mas os outros pormenores foi a Junta toda que os fez. Às custas próprias, quer monetárias, quer pessoal. Muito bem, já agora vou aproveitar a vossa deixa, que é para também colocar esses 2 pontos aos outros 2 candidatos que não participaram nesta troca de ideias. Joaquim Góes, antes de passarmos às questões sociais, que também já vou voltar ao Alexandre Horta porque não concluiu, falava então do saneamento básico e desta questão financeira, se há ou não, para concluir, que lá está, sem prejuízo de algo que ainda tenha por dizer. Exatamente, tenho algumas coisas para dizer. E relativamente à questão que o Basílio falou, daquele simbolismo especial relativamente ao subsídio de nascimento por cada filho, portanto, nós entendemos, e aliás o nosso objetivo central passa por rejuvenescer a população e, portanto, a gente tem que dar também sinais. Isto é uma coisa simbólica, mas dá o sinal.
dá o sinal de que é isso que a comunidade fica contente quando mais um residente fica na freguesia. Isso não custa muito dinheiro, é uma coisa simbólica, mas dá o sinal. Não é um pouco, não é por aí. E nós apresentamos esta proposta logo no dia, portanto, nós já apresentamos e discutimos o nosso programa. Portanto, o nosso programa já está discutido e apresentado desde o dia 20 de julho. Portanto, nós partilhamos, portanto, não guardamos nada na gaveta. As pessoas que quiserem e as outras forças políticas, aquilo que quiserem pôr do nosso programa, estão à vontade também, porque nós é isto que sentimos como bom para a freguesia. Isso não é essa questão. Relativamente à habitação, nós, no fundo, relativamente ao turismo de natureza, queria dizer uma coisa. O que o Alexandre disse, que a Junta de Freguesia da Freira tem feito algumas coisas, mas o que nós pensamos relativamente ao turismo de natureza é uma coisa mais ampla, é uma coisa mais articulada, é uma coisa que seja um vetor estratégico do desenvolvimento e não uma coisa solta, que se faz aqui bem, algumas coisas bem feitas, mas é uma coisa que significa o eixo estratégico de desenvolvimento. Portanto, tem que ser uma coisa integrada com muitas outras coisas. Portanto, quando nós entendemos o turismo de natureza e a potencialidade do turismo de natureza, entendemos isto numa vertente como aquilo que pode fazer a diferença naquela vasta região e aquilo em que nós somos fortes. E uma política articulada, tudo isto tem que ser articulado. Relativamente à habitação, que no fundo também se enquadra com... Isto depois está tudo ligado. Dentro do turismo de natureza, esqueci-me de referir, ou não houve oportunidade, ligar isto também à questão da especialização na agricultura biológica e na floricultura e na incentivação da produção de produtos locais, com alguma marca, que no fundo promovam também a região e que tragam, portanto, vamos promover também um mercado tradicional regular de produtos locais. Ainda relativamente ao... Isto está tudo ligado. O turismo de natureza criará oportunidades na habitação, porque uma das vertentes do turismo de natureza é os serviços de hospedagem. E, portanto, aqui enquadrado com a recuperação e requalificação das casas degradadas das aldeias, tudo isto pode fazer sentido. Tentar ajudar os proprietários e que haja investimentos nessa área, pequenos investimentos, grandes investimentos, tudo é preciso nessas atividades. E o turismo de natureza dá ênfase a vários tipos de serviços de hospedagem. Aproveitando esta dinâmica da regeneração e qualificação, tentamos tentar dinamizar também o mercado de arrendamento para jovens nas aldeias e defender e lutar por um PDM alinhado com este desenvolvimento. Este PDM, evidentemente, tem sido castrador, como o Alexandre diz, mas é o partido dele, do PSD, que tem sido o principal responsável e tem metido o PDM na gaveta. Portanto, é verdade que ele tem sido castrador e que não está alinhado com o desenvolvimento da freguesia, mas temos que ver também quem são os culpados. Embora o que nos interessa mais é o futuro, não tanto os culpados. Relativamente ao apoio social... Já lá vamos às questões sociais, porque primeiro ainda tem que falar o Alexandre Lopes. Eu agora pedi-lhe aquelas duas questões que já foram aqui levantadas. Sim, saneamento e se há dinheiro para concretizar então todos estes projetos que temos aqui ouvido. O saneamento, como o próprio nome diz, é saneamento básico. Isto devia ser uma coisa básica, disponível para todas, a importância que isso é importante em termos de conforto e também de defesa do ambiente, que se nós queremos que o ambiente seja o nosso cartão de visita, temos de tratar bem o ambiente. Portanto, a parte do saneamento básico, que a Comunidade Europeia tem um objetivo em 2016, 90%, é um objetivo que nós temos de estar sempre preocupados em que, paulatinamente, defender que o saneamento, e isto não entra, como o Asílio diz, não entra no orçamento direto, o papel da Junta aqui é tentar, há muitas coisas que o Alexandre diz, que isto, os orçamentos, muitas vezes não é o orçamento, depende da atitude da Junta, porque se tiver uma atitude, porque há muitas coisas que não custam dinheiro, é estar atento e ser proativo, interventivo, captar investimento. Estamos no terreno todos os dias para ver isso? Sim, claro, pronto, e temos uma equipa para isso, com certeza. Eu estou no terreno todos os dias. Sim. A questão financeira. A questão financeira, relativamente ao saneamento já agora, tem sido um bocado maltratado. Portanto, fez-se um investimento, há 3 anos que está parado, um grande investimento, ainda bem. A gente, quando eles acontecem, ficamos todos contentes porque aconteceram, mas depois não se fez o resto. E a Câmara de Tomar não está isenta de culpas sobre o não ter feito os passos seguintes.
Portanto, pretende-se atribuir culpas à Águas do Centro, mas se calhar não é bem assim. Portanto, a Câmara de Tomar aqui é pautada pela uma grande inércia. Portanto, isto é básico, é das tais coisas que tem de fazer parte sempre, permanentemente da nossa agenda, paulatinamente, começar, evidentemente, pelos aglomerados mais populosos e, paulatinamente, tentar resolver este problema do saneamento básico. Relativamente à situação financeira, quero também passar aqui ao Luís Vasconcelos. Financeira de? Destas duas atuais juntas de freguesia e aquilo que temos aqui ouvido, se há ou não dinheiro para a concretização destes projetos. Há muitos projetos, é como eu digo, há muitos projetos que não custam dinheiro. É só uma mudança de atitude. E saber trabalhar em rede e cooperar com todas as forças vivas que estão no terreno. Porque há muitas coisas que é preciso haver algum enquadramento, uma articulação de esforços. O que o Basílio diz da carrinha, evidentemente, se calhar não faz sentido a Junta comprar uma carrinha, se calhar o que faz é estabelecer protocolos com o movimento associativo, com as EPSS e resolver em conjunto o problema da mobilidade. Com as regras bem definidas. Evidentemente que a Junta deve ter um papel ativo de coordenação, mas também de apoio. Muito bem, agora sim, Luís Vasconcelos, perante tudo aquilo que aqui tem sido dito, saneamento, o que é que pode ser feito? E vamos à tal questão financeira, muitos projetos, haverá dinheiro? Muitos projetos, pelos projetos que tenho na lista, o dinheiro não é assim tanto para poder concretizá-los. E a Junta da Olinda Ribeira, atualmente, dispõe ainda de verba, não está de tanga, e quem quer receber, não vai receber a Junta de tanga. Nesse sentido, o saneamento básico tem muitos poucos custos para a freguesia. O que a freguesia tem que fazer é canalizar os esforços junto das entidades para que sejam prosseguidos, para que continuem os trabalhos até aqui efetuados, que estão iniciados já há bastantes anos, e que pararam. Inclusive foram retiradas as bombas elevatórias que já existiam. Progrediu-se, que há uns anos atrás, portanto, isto tem que ser batalhar para que se siga. Não, em termos de custos, terá alguns, conforme disse o Alexandre. No caso dele já teve um progresso maior na pedreira e teve que fazer alguns arranjos, mas também não é por aí. Não será isso que será a entrave, com certeza. Também partilha desta opinião, agora também aqui expressa por Joaquim Góis, de que a autarquia também deveria ter aqui tido no processo do saneamento já um papel mais ativo? Eu acho que não. Acho que a autarquia tem feito o que pode. Não? Sinceramente, acho. Eu aí partilho um pouco da opinião do Joaquim Góis também. É assim, acho que... E convém também não esquecer que a autarquia também tem assento no Conselho de Administração das Águas do Centro. Como tal, também, obviamente, também é responsável pela gestão das Águas do Centro. Se o objetivo era termos em 2013 75% da cobertura do saneamento básico, nós, depois de termos a questão da pedreira resolvida, vamos ficar para os 25%. Portanto, somos um território altamente deficitário nesta matéria. Portanto, há muito por fazer. De manhã o Alexandre referiu que, relativamente à questão de São Simão, que está previsto já para 2018, 16-18, é assim, mas mesmo assim é muito pouco, porque depois temos a questão da Olinda Ribeira, que a única coisa que foi feita, efetivamente, foi esta salvatória em termos de póvoa, e que até as bombas já foram retiradas, porque também, obviamente, que elas estavam lá, estavam a degradar-se por falta de uso. Por isso, esse é um papel que a Junta tem que ter, que é um papel de pressionar e ser chatos. Temos que ser carraças e vamos ter que andar em cima de quem quer que seja eleito. Quem ganha as eleições para esta freguesia vai ter que ter esse papel, porque se não tiver, nem em 2018 nem em 2020 as coisas vão andando, porque é mesmo assim. Estas coisas, quem não aparece esquece, e se as pessoas não aparecerem, não tiverem sequer lá diariamente à porta da Câmara a chatear, a pressionar, as coisas não se concretizam. Pronto, e esse é o entendimento que nós temos, e daí temos uma perspectiva diferente na gestão da freguesia, e que se nós achamos que há muito por fazer, quer internamente no território da Junta, quer externamente junto de outras entidades, e não falo só na Câmara,
falo na EDP, nós temos lá bastantes quilómetros de cabo que não está devidamente, portanto, estou a falar em termos de baixa tensão, que não está devidamente isolado e que já provocou 3 incêndios nos últimos meses. Um deles podia ter tido consequências muito graves, que foi junto a umas bombas de gasolina. São situações que são frequentes e que no inverno, então, as pessoas estão constantemente com cortes. São vários quilómetros e várias aldeias que são servidas com esses cabos e que urge a gente pressionar a REN para que substitua esse tipo de ligações. Quem fala nisso também fala na Vodafone, que montou uma antena e que agora está a servir pior a algumas zonas da freguesia. E há muitas entidades. Então nós defendemos que, se nós ganharmos, vamos ter que ter 2 presidentes praticamente, que serei eu externamente e será o Jorge Graça, que será internamente o pivô, que comigo irá gerir a parte interna da própria freguesia. Porque há muita coisa para fazer, sobretudo externamente, muitos contactos para realizar. E há muito por fazer mesmo nestes 24 km da área que será a nova freguesia. O Alexandre Lopes tirou vários apontamentos, certamente muita coisa para falar, mas peço-lhe o favor de primeiro me dar conta dos tais projetos para as questões sociais. Além do apoio a iniciativas do âmbito dos idosos, aquela que eu já falei também, da recuperação de casas para arrendamento a custos controlados, principalmente para os jovens, apoio a famílias carenciadas, sobretudo no âmbito escolar, no apoio na compra de material escolar. Aliás, que já fizemos algumas situações. Incentiva iniciativas no sentido de instalação de um posto de distribuição de medicamentos. Há um na Póvoa, penso eu, portanto, e tentar dinamizar melhor esta situação. Negociar com o CTT a instalação de um posto de correio na freguesia. Nós, em tempos para a freguesia da Pedreira, fizemos a requisição destes serviços, não nos foi atribuído porque não tínhamos escala. Agora, se calhar, com mais escala, será possível ter o posto de correios a funcionar na freguesia, ou até itinerante. A criação de um banco de terras para aproveitamento das zonas incultas junto ao Rio Navão, em estreita sintonia com os proprietários. Portanto, são estas as nossas propostas a nível social. Agora, eu só queria voltar um pouquinho atrás. Já tinha aqui uma questão a colocar ao Basílio que me deixam com alguma curiosidade de algum tempo esta parte. O executivo da Junta são 3 pessoas. Ele diz que são 2 presidentes. Eu não percebo muito bem como é que vai funcionar. 2 presidentes, entre aspas. Será, obviamente, um com a função de presidente e que assumirá para o bem e para o mal todas as funções inerentes ao cargo, e será uma pessoa interna, que será, nesse caso, possivelmente o secretário, e que irá também assumir perante as pessoas também. Mas é preciso frisar que o elenco são 3 pessoas, obviamente. Temos a Assembleia por trás, portanto, não será vice-versa. Ninguém põe isso em questão. Agora, em relação aqui a algumas considerações que o Kim Góis fez há pouco, em relação ao programa, o nosso programa não é secreto, só que nós calendarizamos a nossa apresentação para dia 1 de setembro. Eu sei que o Kim Góis já tem feito várias sessões em diversas localidades e nós não queremos correr o risco que o Kim Góis correu, que é não ter ninguém nas sessões, ou ter muito pouca gente. Muito pouca gente. Eu posso falar numa em concreto, foi na Pedreira, tiveram lá 3 pessoas, não... Mas pronto, pá, eu sei que o vosso objetivo também não é ter lá a sala cheia, é ter uma notícia para o jornal e acho muito bem. Estás mal informado já agora, estás mal informado. Na Póvoa tiveram 50 pessoas no domingo passado, 50 pessoas. Na Arcar tiveram 10 pessoas. Acha que é significativo? Não, é assim. É significativo. Na tua apresentação da lista tiveram só elementos da tua lista. Não teve ninguém. Ninguém, 0 pessoas. Não tinha, a apresentação do candidato não era da lista. Está bem, mas eu não tinha a lista concretizada, portanto não podia ser lista, está a perceber? Portanto, isto não outra consideração que eu tinha a colocar em relação às obras, nós temos feito as obras avulso e eles têm um projeto global. O nosso pensamento da minha atual equipa, e que parte dela vai transitar para a nova freguesia, é que nós não podemos começar por obras megalómanas. O nosso objetivo é trabalhar passo a passo, porque nós já temos visto algumas experiências que grandes projetos muito bonitos, e acredito que seja um bom projeto do Guim, mas são muito difíceis de executar a médio prazo ou a curto prazo. Portanto, eu penso que temos que começar passo a passo, é o que nós temos feito ao longo do tempo, para se criar soluções avulsas que mais tarde são aglutinadas num projeto global. Em relação às águas do centro, também compreendo que o Guim tenta empurrar, entre aspas, a responsabilidade para a Câmara Municipal. Pronto, porque o Dr. Bruno Graça também precisa dos votos, como é óbvio. Agora, eu penso que... É só por conhecimento de causa, não... Eu penso que, numa segunda fase, até posso admitir, na segunda fase, que é essa parte de estar provisória para a Pedreira, se calhar a Câmara ou a burocracia da Câmara, se calhar emperou a situação um pouco. Mas o problema primordial foi das águas do centro, porque se tivesse a conduta em alta
desde a fábrica do Prado até Tomar, o problema estava resolvido. Portanto, o problema é das águas do centro, que tecnicamente está falida, portanto, e por isso estamos a avançar para uma solução provisória. Joaquim Góes, as tais questões sociais. As tais questões sociais. Pronto, a nossa aposta relativamente à questão social, como à parte também educacional, como à parte do associativismo, como à parte cultural, é uma aposta de trabalhar em rede. Trabalhar em rede no desenvolvimento e no apoio social. E aqui temos ideias muito interessantes, acho eu. Um apoio social articulado com as IPSS e associações. Neste contexto, e não vamos inventar nada, vamos criar a Comissão Social de Freguesia, que ela é regulamentada e bem regulamentada e com um espírito de lei muito interessante no Decreto-Lei número 115 de 2006, em que aí o Presidente de Junta tem o papel de coordenador e aí é que se, no fundo, define as políticas sociais no terreno, no dia-a-dia, envolvendo todas as forças vivas da freguesia. Portanto, é esse o nosso... Portanto, aqui a Junta tem o papel, tem uma responsabilidade só mais acrescida. É um parceiro tal como os outros todos. Tem uma responsabilidade acrescida. Tem que fazer com que aquilo funcione, que um papel um bocadinho de coordenação. E, portanto, nós pensamos nisso e temos, felizmente, 2 IPSS. Não, temos mais. Temos a Associação de Pais também. Portanto, temos algumas IPSS interessantes na freguesia, umas associações interessantes. E há muitas das coisas, esta articulação da política social, da política educacional, das questões da saúde, podem ser muito bem enquadradas nessa comissão. Um dos nossos primeiros passos é criar logo de imediato. Não percebemos como é que ela nunca foi criada. Também não há... Só há interesse, muitas vezes, nestas questões sociais e nesta articulação de esforços em época de campanha eleitoral. Não é a nossa postura. Portanto, só falam agora do apoio social. Tem uma razão de queixa da Junta da Tarefa. Mas eu não estou a falar como... Desculpa lá. Alexandre, relativamente a isso, vamos mudar. Eu não estou a falar como Presidente da Sociedade Recreativa Musical. Eu estou a falar como candidato a CDU. E não admito que agora fales da sociedade, mas eu estou a falar da sociedade, eu estou a falar como na posição de um Presidente de Junta que cria a Comissão Social da Freguesia. Não metas essas coisas laterais, está bem? Mas não pode tirar uma pele e meter outra. Mas uma pele o quê? Mas eu estou a falar na criação que o Presidente de Junta, uma das primeiras medidas, não estou a falar do Presidente da Sociedade Recreativa. Uma das... Eu não estou a falar... Vamos prosseguir. Pronto. Portanto, estamos a falar de uma articulação de esforços relativamente ao apoio social. Aí, a questão dos transportes poderá ser resolvida nesta articulação de esforços. Falando e cooperando com o movimento associativo, podemos encontrar soluções interessantes em que todos ficam a ganhar. E nomeadamente, o que mais importante é os jovens e as crianças, nomeadamente entendemos que seja estratégico, em algumas situações, proporcionar transporte gratuito para as escolas, porque a juventude vai ser muito importante, mas também temos que ter muita preocupação com os nossos idosos e as questões de mobilidade que se colocam. E, portanto, pode haver aqui umas sinergias que se ganhem cooperando com o movimento associativo. Integrado nisto, porque nós também relacionamos disso, porque esta estratégia, relativamente à área cultural e à área desportiva, portanto, também pensamos uma mesma lógica, que pensamos criar o Conselho de Cultura e Desporto da Freguesia, em que envolvendo as associações recreativas e culturais, porque a parte cultural e a parte recreativa é muito importante em todos os domínios, não só pela qualidade de vida que proporciona a quem pratica, mas também na situação de promover a região. Aqui, de facto, podemos e devemos integrar aqui alguns eventos, haver alguns eventos importantes de promoção da região, articulando com o movimento associativo. Aqui, até um pouco também para criar a tal espírito de unidade na freguesia, pensamos criar os jogos esportivos da freguesia, entre associações. Aqui, na parte, temos aqui isto já foi na sequência da campanha eleitoral, relativamente ao futsal, acho que há condições para, aqui nesta freguesia, temos 3 instalações que devem ser bem aproveitadas, criar uma imagem de marca de uma equipa que represente ali aquela região. Isso pode ser um motivo de identidade da região também.
E pensamos muito, dentro das coisas que já existem boas na região, apoiar muito as escolas de folclore. Portanto, gostaríamos de ter, porque isso era muito importante em toda esta estratégia, haver bons ranchos folclóricos. Se não houver vários, que haja pelo menos um com muita vitalidade, a música e o teatro. Muito bem. Portanto, mas esta aposta de trabalhar em rede em cooperação com as associações. Muito bem. Basílio Pereira, vamos às questões sociais para não ficar prejudicado. As questões sociais, efetivamente, são uma área que, na atual conjuntura, nos deve preocupar a todos, efetivamente, porque os problemas batem-nos à porta de todos. Todos sabemos o que é que se passa diariamente e vemos nos telejornais. E isto também chegou às nossas freguesias, obviamente. E o pior é que estas questões, por vezes, as pessoas, por vergonha, acabam por não dar a cara e mesmo se calhar não ir às próprias ajudas de freguesia falar com as pessoas por vergonha. Eu sei de situações de pessoas da freguesia da Além da Ribeira que vêm pedir apoio à Caritas a Tomar, mas não vão pedir à Além da Ribeira. Não é que as pessoas não estejam lá para as apoiar, é por vergonha. E isto é complicado. E nesta matéria, aqui partilhamos da opinião também do Joaquim Góis, é que aqui teremos que estabelecer protocolos com as IPSS e com as outras entidades que estão no terreno, porque elas mais facilmente do que nós identificam esses problemas. E elas também, mais facilmente sequer do que nós, e é obviamente com o apoio da Junta de Freguesia, podem ajudar a contribuir para a resolução desses problemas, nomeadamente fornecendo refeições ou outro tipo de apoios que sejam necessários. E aí temos de estar atentos todos, e digo todos porque às vezes esses casos surgem ao nosso lado e às vezes a gente anda tão ocupados com as coisas e nem nos apercebemos deles, mas eles existem, infelizmente existem, e temos que estar mesmo atentos e tentar resolver, porque é a vida das pessoas que está em jogo, são cidadãos, são nossos vizinhos, nossos amigos, e temos que tentar resolver essas questões. No âmbito associativo e também no âmbito da União de Freguesia, defendemos várias iniciativas onde também queremos apoiar e envolver as IPSS. Achamos que deve ser um movimento associativo à base da união das pessoas, porque o movimento associativo, felizmente, tem muita força nas duas freguesias, e como tal, a gente deve de centrar-se nele para conseguir essa união. E aí acho que a Junta tem que ser um parceiro mais ativo, mais presente, não tem que mandar, mas tem que estar mais ao lado, e é essa a postura que nós defendemos, é estarmos ao lado mais dessas coletividades e dessas associações, lançar ideias, tentar apoiá-las se elas precisarem de efetuar candidaturas, estarmos mais presentes e não sermos aqueles indivíduos que estão, aqueles indivíduos são os indivíduos da Junta. Não, nós somos os parceiros que estamos ali para os apoiar, para lhes dar a mão e para, com eles, conseguir este grande objetivo que todos temos em mente, que é unificar estas duas populações. Luís Vasconcelos, perante tudo aquilo que aqui tem sido dito, o que é que quer acrescentar, antes de entrarmos no próximo tema? Posso acrescentar em relação ao centro BTT, que acho que não são os caminhos da Junta, efetuar um centro do que é que seja. Eu percebo a ideia, se for para atividades esportivas, todas elas, que se enquadrem na... Segundo você não se fazia nada? Não, fazia. Não, ainda não vi nada, é só estou contra tudo. Estou contra tudo? Pois, só disse duas coisas e estou contra tudo. Continue, é essa a postura que a gente quer, continue. Acho que deveria ser com outro nome, não BTT, porque BTT vão estar a dar a ideia de que estão a facilitar grupos. E essa ideia... O seu problema é só o nome? Acho que sim, acho que o nome... A primeira vez que eu vi Centro BTT foi o que eu identifiquei. Chame-lhe Centro dos Assobios, chame-lhe o que quiser. A ideia é essa. E em relação à questão, é o que eu tenho a dizer. Muito bem, então aproveitamos para fazer aqui o último intervalo neste especial Autárquicas. Não demoramos muito.
Estamos de volta para a quarta e última parte deste especial autárquicas. Vamos já finalizar nesta última parte, vamos dar destaque às últimas alegações dos nossos 4 convidados. 5 minutos para cada um, se bem que se faltar mais algum tempo, certamente iremos introduzir algum outro tema que tenha passado em claro. Alexandre Horta, vamos então a estes 5 minutos. Temas livres, chamemos-lhe assim. Ora, nestes 5 minutos, vou tentar dizer o seguinte. Nesta união de freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, eu neste momento tenho que me dirigir às pessoas da nova freguesia de forma distinta, porque das duas partes também me conhecem de forma distinta. E vou começar por falar para as pessoas da Pedreira. As pessoas da Pedreira já me conhecem. Já sabem como eu e a minha equipa trabalhamos. Pronto, ao longo destes 14 anos trabalhei com o Gabriel Honrado e com o Isabel Gonçalves e com os outros elementos da Assembleia. Mostramos que fomos uma mais-valia para a freguesia. Considero que fizemos algumas coisas que as pessoas não gostaram, mas foi sempre no interesse público. Portanto, é impossível agradar a 100% das pessoas. Muitas coisas ficaram por fazer. Por isso nos queremos candidatar a mais 4 anos. E assim esperamos ter a confiança dos eleitores da atual freguesia da Pedreira. Das pessoas de Além da Ribeira, que não me conhecem, ou conhecem muito pouco, o que eu tenho a dizer é que vão ter o tratamento exatamente igual ao que eu tenho dado e o que eu quero dar às pessoas da Pedreira. Não vai haver distinção. Não vale a pena haver uma intoxicação que diz que se forem os da Pedreira a ganhar isto vai ser o fim do mundo. Não vai ser. Portanto, eu, se for eleito, como assim espero ser presidente da junta dos 25 km², e cada pessoa tem os seus problemas e cada pessoa vai ser atendida da melhor forma, seja ela da atual freguesia da Pedreira ou da atual freguesia de Além da Ribeira. E eu também reconheço que estas minhas palavras não convencem muito bem as pessoas, mas convido-os a falar com as pessoas da Pedreira, para elas nos indicarem quais são os nossos feitos, quais são as nossas virtudes. Vejam o nosso trabalho, vejam como é que estão os nossos cemitérios, as nossas ruas, tudo o que vocês possam querer ver na nossa freguesia. E vejam como trabalhamos. Nós temos 3 pessoas no terreno, temos um acompanhamento diário de todos os problemas das pessoas. É isso que nós queremos implementar na zona de Além da Ribeira, que até o momento tem sido completamente abandonada nesta vertente. Portanto, as pessoas não têm qualquer acompanhamento e pelas visitas que eu tenho feito à freguesia tenho notado algumas lacunas em diversas valências, digamos. Portanto, o que eu tenho a prometer às pessoas é só que vou fazer aquilo que sempre fiz e quero que as pessoas confiem em mim. Muito bem, não esgotou os 5 minutos. Joaquim Góes. Antes de fazer a intervenção final, gostaria de falar de algumas coisas que nós entendemos ainda como importantes para a freguesia, para o desenvolvimento da freguesia, e estamos fortemente comprometidos com uma defesa acérrima de medidas estruturais que promovam o desenvolvimento das freguesias. Identificamos algumas que no passado, no fundo, penalizaram bastante a nossa freguesia e que vamos lutar para que elas sejam revistas. Temos a revisão da Carta Educativa, vai estar logo na nossa agenda, tanto a nível da freguesia como a nível da Assembleia Municipal. Portanto, a Carta Educativa foi um dos principais, uma das coisas de maior nódoa que existe de decisões políticas neste Conselho, que no fundo castrou o desenvolvimento das freguesias. Há que revê-la rapidamente para que, no fundo, cada freguesia e cada povoação tenha direito a ter uma escola em boas funcionalidades. Sabemos o que isso é importante para a fixação e para a identidade das pessoas. Portanto, isso vai estar sempre permanentemente na nossa agenda e será uma das grandes iniciativas logo de início. Por outro lado, vamos exigir um novo acesso à zona nova tomada atravessando o Rio Nabão. Portanto, a questão do acesso da Estrada Municipal 526 do IC9 na Quinta da Granja vai estar permanentemente na nossa agenda. Não vamos deitar a toalha ao chão e, portanto, isso vai entrar na nossa agenda. Vamos tentar lutar ainda por isso. Não compreendemos como é que esta vasta região não tem um acesso à zona norte da cidade e entra diretamente
e entra diretamente na zona histórica e os problemas que isso coloca em termos de trânsito e de acessibilidades. E, por outro lado, é a própria sobrevivência e a própria sustentabilidade da fábrica do Prado Craturno, que está em jogo. Portanto, vamos continuar a bater-se nesse... E, alternativamente, vamos também, simultaneamente, se isto não se resolver, propor uma nova ponte na zona da Arrascada. Mas, evidentemente, que a primeira situação é que mais nos agrada e que vamos lutar até não podemos mais. Relativamente ao Sul de Pedra também, queremos que aquilo saia da gaveta e seja de facto construído. Sabemos que isso será um polo de atração e de dinamização da nossa freguesia e do concelho. Portanto, são coisas importantes que vão estar permanentemente na nossa agenda. Queria também falar que nós prezamos muito o papel da Assembleia de Freguesia. Se for executivo da Junta, vai saber ouvir. Portanto, temos a experiência de muitos anos na oposição e sabemos o quanto é difícil, às vezes, ter as ideias e ter os bons projetos e eles não serem ouvidos só porque é este partido ou aquele que os apresenta. Nós vamos ter essa capacidade, aliás, a nossa experiência no movimento associativo, temos essa tarimba, saber ouvir e valorizar as opiniões contrárias dos outros eleitos e saber dignificar esse órgão. Portanto, vamos saber dignificar. Provavelmente vamos ter um órgão multicolor, com várias representações partidárias, e ainda bem para a democracia e para a região. E, portanto, isso é importante, ter esse espírito de saber conciliar opiniões e tentar perceber qual é a melhor opinião. O que interessa, a partir de 29 de setembro, para nós acabou os partidos e o que interessa é os interesses das populações. Para terminar, quero realçar a qualidade dos colegas que compõem a nossa lista da CDU. Somos uma equipa de confiança, empreendedora e solidária. Na sua maioria são dirigentes voluntários. Portanto, nós prezamos aqui, ao longo da minha vida, sempre prezei o trabalho em equipa e isso é muito importante. Eles são, na sua maioria, dirigentes voluntários, benévolos, dedicados, que muito têm dado à comunidade em prol do bem comum. A nossa experiência, determinação, vontade e querer suportam o nosso projeto de desenvolvimento desta União de Freguesias, que tem tanto potencial e que vamos aproveitar e potenciar. Um minuto. Um desenvolvimento com e para as pessoas, ou seja, que não descure o apoio social a quem dele necessite. Connosco, o trabalho em rede, no desenvolvimento e apoio social, com todas as entidades competentes e com todas as forças vivas da freguesia, vai ser uma realidade. A palavra cooperação vai estar sempre presente. Connosco haverá uma verdadeira política de proximidade com as pessoas e associações. Connosco vamos criar condições para rejuvenescer a aumentar a população. Connosco podem esperar uma defesa acérrima junto às entidades competentes de medidas estruturais para o desenvolvimento da freguesia. Connosco, tudo o que se passa neste território é connosco. Connosco vamos ter um Alto Nabão pujante e solidário. Contem connosco, nós contamos convosco. Muito bem. Basílio Pereira. Antes de mais, queria começar por agradecer à equipa que muito honrosamente aceitou o nosso convite para fazer parte deste movimento. São pessoas oriundas de mais de 50% das aldeias da futura freguesia. Temos o privilégio de contar com uma lista que respeita a percentagem de cada uma das duas freguesias na nova realidade, que vamos ser 1.313 habitantes, oriundos 41% de um lado e 59% do outro. E a nossa equipa de 23 pessoas respeita essa percentagem. É uma equipa com pessoas que têm experiências profissionais bastante dispares e com os quais eu conto para, se nós chegarmos ao poder, fazermos grupos de trabalho para nos ajudar a decidir e nos ajudar a pensar certas medidas que hoje temos um pouco, algumas delas ainda na rama, mas que queremos desenvolver e queremos que sejam o mais abrangentes e que sirvam o melhor da futura freguesia. E nesse caso não conto só com as pessoas desta lista, obviamente que terei todo o prazer em convidar pessoas de outras listas, porque há algumas pessoas noutras listas que também a quem reconheço o valor e com os quais eu gostaria pessoalmente de ter contado, e essas pessoas sabem quem são, porque eu falei com elas e conto num futuro poder ter essas pessoas comigo para ajudarmos a mudar esta freguesia. Não conto só com pessoas que estejam a concorrer,
para esses grupos de trabalho, quando também convidar outras pessoas que não estão nas listas, porque a freguesia tem muita gente e há muitas pessoas que não se quiserem envolver neste tipo de movimentos, e eu compreendo perfeitamente, porque nem toda a gente simpatiza com a política, e é fácil de perceber porquê, pela conjuntura que a gente vive e que foi conduzida pelos partidos políticos. Uma das questões que muito nos preocupa, que nós ainda aqui não referimos, é a questão da proteção civil. Preocupa-me muito 2 aglomerados em especial, que são aglomerados bastante antigos e que têm ruas muito estreitas, que são a Pedreira e a Póvoa. É uma situação que gostaria de aferir da necessidade ou não de reforçar as bocas de incêndio. Não é por ter havido ontem o incêndio no Chiado, porque já falei nisto, ter havido a comemoração dos 25 anos. É uma situação que já o referi oportunamente e que gostava de ver essa situação reforçada. Outra questão também ainda no âmbito da proteção civil e também no combate aos incêndios. Portanto, defendemos também a construção de mais um ponto de água que possa servir de apoio ao combate, nomeadamente através de helicópteros. Hoje, uma grande parte dos incêndios são mortos logo à nascença pelo combate feito através de helicóptero, e nessa realidade, às vezes a proximidade de um ponto de água pode fazer toda a diferença. Pode ser a diferença entre apagar o incêndio no início ou propagar-se um grande foco de incêndio. Por isso, é uma matéria que nos preocupa. Assim como o estacionamento, nesses 2 mesmos aglomerados que eu referi, porque, efetivamente, a Pedreira tem um centro histórico muito bonito, dos mais belos, e para mim a aldeia mais bela de Tomar, já referi e friso, e que os carros aglomerados junto aos edifícios tiram a beleza. Portanto, e é uma questão que eu gostava, embora terá que ser com parcerias, e as pessoas também têm que dar um pouco de si para que isso seja possível. Outra questão que eu gostava também de ver resolvida é na estrada municipal que liga portanto, a povoação do Valventeiro à fábrica de Porto de Cavaleiros, que essa via está construída há cerca de 30 anos, mas nunca foi colocado raios de proteção. Estamos a falar de ravinas com 20, 30 metros, em que se um indivíduo tiver o azar de ter um problema mecânico, coitado, é adeus ao Vindima, porque dificilmente alguém o vê lá no fundo, e isso é uma situação que nós temos que pressionar também a Câmara para que resolva essa questão, porque é uma questão já com barbas e que já devia estar resolvida. Para terminar, gostaria então de me dirigir às pessoas da futura freguesia. Sei perfeitamente que há muita gente que, independentemente dos candidatos que os partidos apresentem, votam cegamente neles, mas que vejam as equipas, que vejam os programas de cada um e depois votem em consciência. E é isso que eu lhes peço, não peço mais nada, é que votem em consciência. Muito bem, e agora a vez de Luís Vasconcelos, do Partido Socialista, também estes 5 minutos. Portanto, eu começo por frisar aqui algumas coisas que tinha para frisar e que não foram faladas. O projeto do sul da Praia Fluvial do Sobreirinho é apanágio que é nosso querer que seja ele realizado. Existe um projeto desde 2009, para quem não desconhece, na Câmara, e que não foi até então efetuado. Talvez seja dispendioso demais, não fomos nós que o fizemos, mas queremos e vamos batalhar para que esse projeto siga à frente, ou na sua impossibilidade, dado o elevado montante, que seja efetuado outro e que seja feito ali um açude para que se possa rentabilizar mais aquele espaço. Espaço esse da praia, que nunca foi muito investido pela freguesia de Além da Ribeira, também porque esse espaço é certo que é utilizado por mais pelo pessoal da Além da Ribeira, mas também é certo que está do lado da freguesia da Pedreira. Portanto, nunca fizemos algumas coisas e a Pedreira nunca teve ali qualquer tipo de investimento. Então ajudou a reforçar os pilares da ponte. Pronto, da ponte. Antes está agora feito. Pronto. E a mesma coisa em relação à ponte, que depois foi efetuada também, quando ficou danificada também o projeto, e a Câmara fizeram lá as obras também por insistência mais da nossa parte. E a ponte serve as duas partes.
É também a nossa intenção canalizar esforços para que as estradas sejam asfaltadas, 2 estradas que estão em bastante mau estado na Além da Ribeira, uma já deliberada desde 2004, portanto, e como são caminhos ou estradas municipais, nós não podemos lá fazer, porque se formos a fazer lá o asfaltamento, como foi já aqui dito pelo colega anteriormente, na parte da manhã, que recebemos dinheiros públicos, dinheiros da Câmara para esse efeito, quer dizer, não é bem para esse efeito. Os dinheiros que a gente recebe são para tratar do nosso património, daquilo que é nosso, e os caminhos. Também é nosso. Agora, o que é certo é serve as populações. O que é certo, há câmaras que nem dão nada às juntas de freguesia. O que é certo é se fôssemos a aplicar essa verba. Houve juntas de freguesia que fizeram. Fizeram um bocado. Agora estão ali, quantos quilómetros é que são ali de asfaltamento? São vários quilómetros. O bocado que fosse, melhorava o que lá temos, que é uma miséria. Em 4 anos o orçamento era para aquilo. Fosse o que fosse, mas pelo menos... Não se fazia mais nada. Mas pelo menos estávamos em melhores condições. Estávamos em melhores condições, nesse aspecto. O que é que está melhor? O cemitério, outras estradas, os caminhos vicinais. Já foi no tempo já foi há 10 anos. Já? Então foi em 2003. E não tem-se vindo a realizar obras constantemente? Só covatos novos. Só covatos novos. É a sua ideia. Canalizar esforços também para que a EDP substitua os cabos de baixa tensão por cabos isolados, de forma a reduzir o risco de incêndios. Seja finalizada a rede de iluminação pública, que ainda está por finalizar em diversas localidades. Foram dados prioridades às zonas com mais população e por aí fora, e as outras têm ficado para trás, têm ficado esquecidas, ainda estão por terminar. Melhoramentos também na rede telefónica, na rede PT. Um minuto. Voltando aqui atrás, há bocado sobre o meio de transporte, sou de acordo com a ideia do colega da CDU em relação ao transporte, que deveria-se aproveitar as IPSS para esse efeito do transporte. Sou completamente de acordo, até porque o veículo não anda sozinho, e se for a cargo da Junta, é mais um funcionário que tem que ter para fazer a condução do veículo. E isso nunca foi feito? Porque não foi feito. E basicamente a minha campanha assenta no sentido de responsabilidade, de realismo e com a objetividade e consciência do que se consegue fazer sem exageros, e portanto é nesse caminho que é esse o caminho que pretendemos traçar. Muito bem, sim senhores, e assim concluímos este nosso tempo. Foi com muito gosto que os recebemos nos estúdios da ERTS. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e boa sorte para o vosso futuro e da vossa nova freguesia. E assim concluímos então este debate. Iremos ter uma nova oportunidade, uma nova emissão dedicada a este ciclo, precisamente na quarta-feira.